Capítulo 29. Relação jurídica. Conceito, formação, elementos. Sumário. 165. Conceito de relação jurídica. 166. Formação da relação jurídica. 167. Elementos da relação 165. Conceito de relação jurídica. 166. Formação da relação jurídica. Jurídica. 165. Conceito de relação jurídica. A relação jurídica faz parte do elenco dos conceitos jurídicos fundamentais e constitui um ponto de convergência de vários componentes do direito. A sua compreensão é elemento-chave para o conhecimento da teoria geral do direito. Nela se entrelaçam fatos sociais e normas jurídicas. É no quadro amplo das relações jurídicas que se apresentam os sujeitos do direito e se projetam direitos subjetivos e deveres jurídicos. Pode-se afirmar que a doutrina das relações jurídicas teve início a partir dos estudos formulados por Savigny no século XIX. De uma forma clara e precisa, o jurista alemão definiu relação jurídica como vínculo entre pessoas, em virtude do qual uma delas pode pretender algo a que a outra está obrigada. Em seu entendimento, toda relação jurídica apresenta um elemento material, constituído pela relação social, e outro formal, a determinação jurídica do fato, mediante normas. Coerente com o pensamento da escola História do Direito, da qual foi o seu corifeu, Savigny atribuiu grande importância ao fato social na formação da relação jurídica. Principalmente com Stuka e Pazzucanis, a teoria marxista do direito, que vê no fenômeno jurídico apenas um conteúdo econômico, concorda com a origem social do direito. A concepção de Savigny é predominante entre os estudiosos da matéria. No Brasil é aceita, entre outros, pelo jurista Pontes de Miranda, para quem relação jurídica é a relação interhumana, a que a regra jurídica, incidindo sobre os fatos, torna jurídica. 2. Em igual sentido é a opinião de Miguel Reale, quando uma relação de homem para homem se subsume ao modelo normativo instaurado pelo legislador, essa realidade concreta é reconhecida como sendo relação jurídica. 3. Além da concepção de Savigny, para quem a relação jurídica é sempre um vínculo entre pessoas, há outras tendências doutrinárias. Para citá-la, por exemplo, a relação não se opera entre os sujeitos, mas entre estes e a norma jurídica, pois é por força desta que se estabelece o liame. A norma jurídica seria, assim, a mediadora entre as partes. Alguns juristas defenderam a tese de que a relação jurídica seria um nexo entre a pessoa e o objeto. Este foi o ponto de vista de Clovis Bevilacqua. Relação de direito é o laço que, sob a garantia da ordem jurídica, submete o objeto ao sujeito. 4. Modernamente esta concepção foi abandonada, principalmente em face da teoria dos sujeitos, formulada por Rogge. As dúvidas que havia em relação ao direito de propriedade foram dissipadas pela exposição desse autor. A relação jurídica nessa espécie de direito não seria entre o proprietário e a coisa, mas entre aquele e a coletividade de pessoas, que teria o dever jurídico de respeitar o direito subjetivo. Na concepção de Hans Kelsen, significativa por partir do chefe da corrente normativista, a relação jurídica não consiste em um vínculo entre pessoas, mas entre dois fatos enlaçados por normas jurídicas. Como exemplo, figurou a hipótese de uma relação entre um credor e um devedor, afirmando que a relação jurídica significa que uma determinada conduta do credor e uma determinada conduta do devedor estão enlaçadas de um modo específico em uma norma de direito. 5. No plano filosófico, a indagação se a regra de direito cria a relação jurídica ou se esta preexiste à determinação jurídica. Para a corrente justnaturalista, o direito apenas reconhece a existência da relação jurídica e lhe dá proteção, enquanto o positivismo assinala a existência da relação jurídica somente a partir da disciplina normativa. Há determinadas relações que efetivamente antecedem a regulamentação jurídica, pois expressam fenômenos de ordem natural, in rerum natura, como é o fato, por exemplo, da filiação. São as relações jurídicas que dão movimento ao direito. Em cada uma ocorre a incidência de normas jurídicas, que definem os direitos e os deveres dos sujeitos. A relação jurídica que se extingue tão logo é produzido seu efeito,
A relação que se estabelece entre o passageiro e o motorista de praça desaparece quando, no local de destino, o preço da corrida é pago. Outras a cujos efeitos são duradouros, como se passa nas relações matrimoniais. Na maior parte dos vínculos, os dois sujeitos possuem direitos e deveres, como nas relações de emprego. Há relações em que os poderes e as obrigações são recíprocos e de igual conteúdo para as duas partes, dever de coabitação entre os cônjuges. 166. Formação da relação jurídica. As relações de vida formam-se em decorrência de determinados fatores que aproximam os homens e os levam ao convívio. Tais fatores são de natureza fisiológica, econômica, moral, cultural, recreativa, etc. A necessidade que o homem possui de suprir as suas várias carências o induz à convivência. É pela vida associativa que obtém os complementos indispensáveis à sua sobrevivência, à satisfação de seus instintos básicos, ao conhecimento das coisas e da própria natureza. São as relações intersubjetivas que formam o suporte ou a matéria das relações de direito. Quando essas relações de vida repercutem no equilíbrio social, não podem permanecer sob o comando aleatório das preferências individuais. Nessa hipótese é mista a regulamentação jurídica. Uma vez subordinadas ao império da lei, as relações sociais ganham qualificativo jurídico. Quanto às relações sociais que surgem espontaneamente e não em decorrência de uma elaboração legal, como assinala Jean Dabin, há uma categoria que se revela legítima e outra que se forma de acordo com os princípios e valores sociais. Quanto às relações sociais consideradas negativas ou prejudiciais ao interesse coletivo, o Estado pode proibi-las mediante normas específicas. Tais relações passam a ser consideradas ilícitas e combatidas pela coercitividade estatal. A atitude quanto a essa classe de relação social poderá ser outra, contudo. Por razões de oportunidade ou de impotência para controlá-la, o Estado é levado à tolerância. Não as proíbe, mas também não as declara lícitas. Quanto às relações sociais voluntárias, que beneficiam o interesse coletivo, além de reconhecer a sua licitude, o Estado poderá discipliná-las, se for conveniente, e até mesmo ajudá-las. 6. As relações jurídicas se formam pela incidência de normas jurídicas em fatos sociais. Em sentido amplo, os acontecimentos que instauram, modificam ou extinguem relações jurídicas denominam-se fatos jurídicos. Quando ocorre um determinado acontecimento regulado por regras de direito, instaura-se uma relação jurídica. Se toda relação jurídica pressupõe uma relação de vida, Lebenverhältnis, nem toda relação social ingressa no mundo do direito, apenas as relativas aos interesses fundamentais de proteção à pessoa e à coletividade. Assim, os vínculos de amizade, laços sentimentais, permanecem apenas no plano fático. É a política jurídica que indica ao legislador as relações sociais carentes de regulamentação jurídica. 7. O Estado possui a faculdade de impor normas de conduta às diferentes questões sociais. A legitimidade para a ação legislativa, contudo, apresenta limites. As relações puramente espirituais, os fatos da consciência, escapam à competência do legislador, pois o espírito sopra onde quer. Quando as relações sociais se desenvolvem normalmente pelos costumes, sem acusar problemas de convivência, não é recomendável que a lei as discipline, pois, além de inútil, pode quebrar a harmonia que espontaneamente existe nas relações intersubjetivas. 167. Elementos da relação jurídica. Integram a relação jurídica os elementos: sujeito ativo, sujeito passivo, vínculo de atributividade e objeto. O fato e a norma jurídica, que alguns autores arrolam como elementos, são antes pressupostos da existência da relação jurídica. 167.1 Sujeitos da relação jurídica. Entre os caracteres das relações jurídicas, há a chamada alteridade, que significa a relação de homem para homem. Nesse vínculo intersubjetivo, cada qual possui uma situação jurídica própria. Esta consiste na posição que a parte ocupa na relação, como titular de direito ou de dever. Denomina-se situação jurídica ativa que corresponde à posição do agente portador de direito subjetivo e situação jurídica passiva, a do possuidor de dever jurídico. Parte é a pessoa ou conjunto de pessoas com uma situação jurídica ativa ou passiva.
A referência que se faz com o vocábulo parte é para distinguir os participantes da relação dos chamados terceiros, que são pessoas alheias ao vínculo jurídico. Denomina-se sujeito ativo a pessoa que, na relação, ocupa a situação jurídica ativa. É o portador do direito subjetivo que tem o poder de exigir do sujeito passivo o cumprimento do dever jurídico. Como na maioria das relações jurídicas as duas partes possuem direitos e deveres entre si, sujeito ativo é o credor da prestação principal. Sujeito ativo ou titular do direito é a pessoa natural ou jurídica. Na opinião de Jean Dabin, há muitas regras jurídicas que não apresentam sujeito ativo, como as relativas ao sistema da tutela, domicílio ou as ditadas em interesse de terceiros em geral. Daí o antigo professor da Universidade de Louvain considerar um erro representar-se o mundo do direito, sob o pretexto de que rege as relações dos homens entre si, como uma rede de laços de direitos e obrigações entre pessoas determinadas. 8. Se é possível uma norma jurídica que não apresente sujeito ativo, tal não é admissível quanto às relações jurídicas. Sujeito passivo é o elemento que integra a relação jurídica com a obrigação de uma conduta ou prestação em favor do sujeito ativo. O sujeito passivo é o responsável pela obrigação principal. Sujeito ativo e passivo apresentam-se sempre em conjunto nas relações jurídicas. Um não pode existir sem o outro, do mesmo modo que não existe direito onde não há dever. A relação jurídica que envolve apenas duas pessoas é denominada simples. Plurilateral é a relação em que mais de uma pessoa apresenta-se na situação jurídica ativa ou passiva. 9. Quanto aos sujeitos ainda, as relações podem ser relativas ou absolutas. Relativa é aquela em que uma pessoa ou um grupo de pessoas figura como sujeito passivo. Absoluta é quando a coletividade se apresenta como sujeito passivo, o que ocorre, vg, quanto ao direito de propriedade e nos direitos personalíssimos, em que todas as pessoas têm o dever de respeitá-los, investindo-se, pois, na situação jurídica passiva. A relação jurídica pode ser de direito público ou de direito privado. A primeira hipótese, também denominada relação de subordinação, ocorre quando o Estado participa na relação como sujeito ativo, impondo o seu imperium. É de direito privado, ou de coordenação, quando integrada por particulares em um plano de igualdade, podendo o Estado nela participar não investido de sua autoridade. 167.2 Vínculo de atributividade. No dizer de Miguel Reale, é o vínculo que confere a cada um dos participantes da relação o poder de pretender ou exigir algo determinado ou determinável. O vínculo de atributividade pode ter por origem o contrato ou a lei. 10. 167.3 Objeto. O vínculo existente na relação jurídica está sempre em função de um objeto. As relações jurídicas são estabelecidas visando a um fim específico. A relação jurídica criada pelo contrato de compra e venda, por exemplo, tem por objeto a entrega da coisa, enquanto no contrato de trabalho o objeto é a realização do trabalho. É sobre o objeto que recai a exigência do sujeito ativo e o dever do sujeito passivo. Arens, Vanni e Coviello, entre outros juristas, distinguem objeto de conteúdo da relação jurídica. O objeto, também denominado objeto imediato, é a coisa em que recai o poder do sujeito ativo, enquanto o conteúdo, ou objeto mediato, é o fim que o direito garante. O objeto é o meio para se atingir o fim, enquanto o fim garantido ao sujeito ativo denomina-se conteúdo. Flósculo da Nóbrega, com clareza, exemplifica, na propriedade, o conteúdo é a utilização plena da coisa, o objeto é a coisa em si, na hipoteca, o objeto é a coisa, o conteúdo é a garantia à dívida, na empreitada, o conteúdo é a realização da obra, o objeto é prestação do trabalho, numa sociedade comercial, o conteúdo são os lucros procurados, o objeto é o ramo de negócio explorado. 11. No estudo do objeto da relação jurídica, várias questões ainda se acham pendentes de definição doutrinária. Entre os autores não há uniformidade de pensamento. Rubiner Galo, nesse sentido, afirmou: está por elaborar-se uma teoria geral do objeto do direito, ponto sobre o qual existe notória confusão e disparidade de critérios. 12. O objeto da relação jurídica recai sempre sobre um bem. Em função deste,
A relação pode ser patrimonial ou não patrimonial, conforme apresente um valor pecuniário ou não. Autores aqui identificam o elemento econômico em toda espécie de relação jurídica, sob o fundamento de que a violação do direito alheio provoca uma indenização em dinheiro. Como analisa Cílio Vanni, há um equívoco porque na hipótese de danos morais, o ressarcimento em moeda se apresenta apenas como um sucedâneo, uma compensação que tem lugar apenas quando a ofensa à vítima acarreta-lhe prejuízo, direta ou indiretamente, em seus interesses econômicos. A indenização não é medida pelo valor do bem ofendido, mas pelas consequências decorrentes da lesão ao direito. A doutrina registra, com muita divergência, que o poder jurídico de uma pessoa recair sobre a própria pessoa, b. outras pessoas, c. coisas. Quanto à possibilidade de o poder jurídico incidir sobre a própria pessoa, alguns autores a rejeitam, sob a alegação de que não é possível, do ponto de vista da lógica jurídica, uma pessoa ser, ao mesmo tempo, sujeito ativo e objeto da relação. Tendo em vista o progresso da ciência, que tornou possíveis conquistas extraordinárias, como a de um ser vivo ceder a outro um órgão vital, parte de seu corpo, em face do elevado alcance social e moral que esse fato apresenta, entendemos que a ciência do direito não pode recusar essa possibilidade, devendo, sim, a lógica jurídica render-se à lógica da vida. Dentro dessa ordem de indagação, surge um problema apresentado por João Arruda. O indivíduo possui direito sobre as peças anatomicas destacadas de seu corpo. Extirpado um órgão do corpo humano, esse pode ser apropriado pelo cirurgião. João Arruda defendeu a tese de que o homem tem direito às diferentes partes do seu corpo, mesmo quando essas partes sejam deste separadas, não se dá aí direito ao médico, pelo corte de uma parte do corpo, ou ao dentista pela extração de dentes. É que não há, nesses casos, como se diz, a ocupação determinando a propriedade do operador. 3. Entendemos que o aspecto jurídico desta matéria acha-se inteiramente subordinado aos valores morais. O direito positivo deve consagrar alguns princípios apenas para admitir, em tal hipótese, que a pessoa autorize ou não uma destinação nobre para o órgão extraído de seu corpo. O Código Civil de 2002, pelo caput do artigo 14, dispos, é válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Quanto à possibilidade de o poder jurídico recair sobre outra pessoa, a maior parte da doutrina revela-se contrária, destacando-se, nesse sentido, as opiniões de Luís Legais Y. Macambra e Luís Recazem Siches. Entre nós, Miguel Reale admite que uma pessoa possa ser objeto de direito, sob a justificativa de que tudo está em considerar a palavra objeto apenas no sentido lógico, ou seja, como a razão em virtude da qual o vínculo se estabelece. Assim, a lei civil atribui ao pai uma soma de poderes e deveres quanto à pessoa do filho menor, que é a razão do instituto do pátrio poder. 14. Bibliografia principal. Ordem do sumário.